Olá, eu sou Grace Capiche, criadora da Cissis Atelier e faço muitas lindezas em amigurumis e hoje eu tô vindo aqui para poder conversar com você sobre 8 erros muito comuns em quem vende essas lindezas. O primeiro desses erros é uma peça de qualidade ruim. Isso mesmo, quando a gente está no início, normalmente os nossos amigurumis, eles vão ter aqueles famosos buraquinhos, onde o enchimento fica aparecendo, eles vão ter aí, eles não vão estar ainda no máximo da qualidade. E por conta disso, o preço ele não pode estar lá em cima no topo, mas também não pode estar no mais baixo, né? Até porque para poder subir depois é muito mais difícil. Então, o segredo para esse primeiro coisa é conheça bem o seu produto e elabore, trabalhe para que cada dia mais ele seja melhor. Um segundo erro que nós temos em quem vende os amigurumis é um preço errado, é fazer uma precificação errada. Aqui nós vamos ter uma aula falando só sobre precificação. Quem sabe, acredito que até mais de uma, para poder a gente conversar um pouco mais sobre a precificação. Só que quando a gente tem um preço errado, muitas vezes é difícil você conseguir chegar até o preço certo sem aí perder vários clientes. Ou até mesmo, que é bem pior, você tem um tipo de cliente que não valoriza o seu trabalho, que desrespeita o produto que você tem e até mesmo você. Então, é importante saber precificar corretamente para que assim ninguém tenha dúvidas de que aquilo que você está vendendo é de excelente qualidade. E o mais importante, quando você precifica corretamente, o seu produto e a sua confiança em cima daquele produto fica muito maior. Então, quando o cliente te pergunta a respeito dele, você já tem aquela confiança e não fica com aquele medinho, e que é um dos erros muito comuns, né? Você fala o preço para o cliente e aí antes mesmo do cliente responder, você já está dando desconto para ele. Então, assim, quando você tem certeza do seu produto, quando você tem certeza que aquele preço que você cobrou é um preço justo e de acordo com o seu trabalho e não tem nada, nenhum valor exorbitante, você pode ter certeza que esse cliente dificilmente vai argumentar com você. Um terceiro erro é não ter locais de venda ou uma comunicação facilitada com o seu cliente. Quantas vezes a gente vê aí nos grupos de desapego, nos grupos do Facebook ou mesmo no Instagram, as pessoas colocam lá uma foto do produto, mas não coloca claro qual é o produto, não coloca claro o que é que está sendo vendido, né? Qual o material que foi feito esse produto. Gente, tudo isso agrega valor e facilita para o seu cliente saber o que ele vai levar. Logo, é muito mais fácil esse cliente chegar em você para poder perguntar, para poder pedir um orçamento e fazer. Só que imagina se ele viu o seu produto, se ele viu lá, gostou, e aí ele não tem como falar com você. Ou então é aquele famoso direct, eu te chamo no direct, ou me chame no direct. Não, o cliente gostou, já vai lá, já chama ele, já conversa com ele, já fala, oi, eu vi que você ficou interessado na peça que eu postei, vamos conversar, quer que eu faça um orçamento para você? Vá atrás do seu cliente, não fique esperando que o cliente vai vir até você, muitas vezes ele se perde nesse caminho. O quarto erro é um orçamento ruim. Ah, gente, quantas vezes eu mesmo já caí nesse erro de passar um orçamento pelo WhatsApp, aquele orçamento de qualquer jeito, um orçamento que o cliente pergunta e aí você fala, ah, a peça tá tanto, né? E aí você passa para ele, por exemplo, agora nós estamos no mês de dezembro e digamos que um cliente chegou para você no mês de março e te pediu o valor de uma boneca. E aí você passou para ele que essa boneca custava aí 80 reais. Só que na época que você passou o preço, lá em março,
O preço da linha amigurumi, que era a que você estava utilizando, ela estava custando R$10. Quando chegou agora em dezembro, essa mesma linha amigurumi está custando por volta de R$14. Logo, o preço daquela boneca não tem como se manter aquele mesmo valor. Só que se você não passou o orçamento corretamente, se você não deu um prazo para o orçamento, se você não deu quais são os materiais que vão ser utilizados naquele produto e fechou bem amarradinho todos os itens daquela encomenda daquele cliente, quando ele chega para você em dezembro falando que quer aquela boneca que pediu o orçamento, você fica numa tremenda saia justa. Tem algumas artesãs que vão simplesmente dizer, ah, não, olha só, não é mais aquele preço. Só que tem outras que já vão ficar sem graça, não sabe como fazer. Então, para que você evite essa saia justa, anota alguns pontos essenciais que devem ter no seu orçamento. Primeiro deles, ele deve ter o nome e a descrição completa do seu cliente. Então, assim, se é para quem é que vai ser dado esse presente, ou se é para a própria pessoa. Anota também a idade da pessoa que vai receber, se é para um aniversário, se é para o chá de bebê. Coloque o máximo de dados que você conseguir coletar com o cliente, seja durante a conversa, ou seja mesmo você perguntando para ele. Outra coisa, coloque 2 ou mais meios de comunicação, tanto seu quanto dele. Então, assim, não basta colocar apenas um número do WhatsApp ou então só um e-mail. Coloca um e-mail, coloca um número, coloca um direct coloca a sua página do Face, coloca o Instagram. Quanto mais meios o seu cliente tiver para poder comunicar com você, menos medo ele vai ter de que quando ele te der o sinal, você vai sumir. Porque, infelizmente, a gente sabe que bons e maus profissionais existem. Segundo item que você deve colocar no orçamento é o endereço do seu cliente, né? Tem alguns clientes que são meio enjoados para poder passar o endereço, mas por que o endereço é tão importante? Pensa só, naquela boneca que você passou o orçamento de R$80 e aquele seu cliente não te passou que ele não é do Rio de Janeiro. E aí, minha amiga artesã, meu amigo artesão, você sobrou um grande problemão. Porque depois dessa peça pronta, depois de tudo no esquema, você vai chegar para o seu cliente e vai falar, olha, faltou o valor do frete. Muitos clientes não vão levar de boa isso. Do contrário, vão achar que você está agindo de má fé porque você não colocou aquele valor no orçamento. Então, coloque sempre o endereço do cliente e deixe claro para ele que o frete é sob consulta e fica a cargo do próprio cliente. Outro fator muito importante, coloque bem descritivo o que é a encomenda que ele está pedindo. Então, assim, deixa bem amarradinho o valor desse produto, a linha com a qual você vai utilizar. Não precisa dizer marca não, gente, mas diga se é linha 100% algodão, se é uma linha 50% acrílico, 50% algodão, como é o caso da Balloon. Então, descreva para o seu cliente o que vai no boneco dele, na boneca. Então, como que vai ser o cabelo vai ser enroladinho, vai ser liso, vai ser uma aplicação fio a fio, vai ser tecido, como eu vou ensinar aqui para você algumas formas incríveis e lindas de cabelo. E aí você vai descrevendo se a roupinha é fixa, se a roupinha ela pode tirar ou colocar, se vai ter sapatinho, se o sapatinho vai ser fixo. Então, faça um detalhamento, mas assim, o máximo, qual tipo de enchimento que você vai colocar no seu amigurumi. Ah, Grace, mas isso aí não vira meio que uma encheção de linguiça? Não, gente. Quando você coloca e caracteriza e coloca a certeza daquele produto, do que vai no produto, a chance do seu cliente dizer que não quer ou então dizer que tá caro é muito menor, porque ele vai falar assim, nossa, ele tem tudo isso, olha, é um cabelo tecido fio a fio, olha, a roupinha dela dá para trocar. Então, assim, tudo agrega valor. Outra coisa muito importante, coloque também o valor do frete, já se possível, né? Se não for possível, coloca lá entre parênteses,
frete a combinar, né? Ou então entrega, valor da entrega, fecha, amarra isso daí. E, gente, muito, mas muito importante. Se você está utilizando uma foto de referência, é uma foto que não é de trabalho seu, coloque para o seu cliente, deixe isso bem claro, não vá agir de má fé, não vá dizer que aquele trabalho que você não fez é seu, porque isso daí prejudica não só você, prejudica também toda a nossa classe de artesãs. E por fim, além de tudo isso que você vai colocar no seu orçamento, coloque lá que o cliente é a sua estrela, que você tá ali para poder atender, que você tá ali para poder ouvir. E por fim mesmo, coloque a data de validade do seu orçamento. Por que é importante você colocar a data de validade desse orçamento? Porque ele pode chegar daí a 3 dias, como pode chegar daí a 1 mês. Então, se você colocou, por exemplo, que a data para entrega ficou no dia, digamos que o seu cliente está pedindo a encomenda dia 6 de março, e a encomenda ficou com a previsão de entrega no dia 13, no dia 14 de março, e até lá o seu cliente não respondeu, e aí muitas vezes isso acontece, o cliente chega e fala, e aí, ainda dá tempo de fazer a minha boneca? Então, assim, coloque, delimite. Aqui no ateliê, eu costumo usar 3 dias, 3 a 5 dias no máximo, e eu dou um prazo. E coloco lá o seguinte, após esse prazo de 5 dias, um novo orçamento deve ser realizado com uma nova data de entrega. Pronto, você fechou o seu orçamento com mínimas chances de você se dar mal aí, ou então de pegar um cliente um pouquinho mais enjoado. Quinto ponto é não ouvir o seu cliente. Ah, gente, isso é tão ruim, isso é tão chato e isso traz um prejuízo enorme. Sabe para quem? Para você, para o seu ateliê. Primeiro porque quando você não ouve o seu cliente, quando você não entende a demanda dele, o porquê que ele precisa. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma peça para um bebezinho, principalmente quando ele é prematuro, ou então quando acabou de nascer, né, recém-nascido, é importante que você utilize somente linha 100% algodão. Se você não utilizar a linha 100% algodão, pode ser que a criança desenvolva aí algum tipo de alergia por conta dos pelinhos, né, que são liberados na peça. Então, assim, procure saber, ouvir para quem é que vai ser dado esse presente. Quem é que vai utilizar? A gente sabe, por exemplo, que dos mordedores, aquela argola de madeira, ela não pode ser envernizada. Porque se ela for envernizada, ela pode causar malefícios para o bebezinho na hora de colocar na boca. Então, assim, se você sabe que é para um bebezinho, lembra, você não vai dar uma peça que seja envernizada. Então, escute. Outra coisa muito importante de você escutar também são os detalhes que o seu cliente vai falando. Fecha, gente, amarra bem com ele todos os detalhes. Uma vez aconteceu comigo de pegar uma encomenda onde a cliente, ela me pediu uma boneca e aí eu fiz a boneca e por ser uma personagem de desenho, eu fiz exatamente como era a personagem de desenho. Normalmente eu pego essas personagens, eu pego o desenho do personagem e o meu amigurumi, vou comparando e vou tecendo e vou fazendo o mais próximo possível. Só que a minha cliente não queria o amigurumi daquele jeito. Ela queria uma boneca personagem, no estilo da personagem, mas estilizada ao estilo dela. E aí, gente, a culpa é da cliente ou é minha? É minha, porque eu não ouvi a minha cliente. E aí, a gente tem que abaixar a cabeça, ouvir a demanda do cliente e, gente, saiba escutar nas entrelinhas. Porque muitas vezes a sua cliente vai falar simplesmente, valeu, tá bonitinha, obrigada, eu gostei. E ela não tá dizendo, uau, que peça maravilhosa, eu amei, vou indicar para as minhas amigas. Você já sabe quando o cliente gosta muito e quando ele não gosta tanto assim. Então, assim,
Procure sempre trazer do seu cliente os maiores suspiros de amor e carinho por aquela peça. Então, sempre amarre todos os detalhes. Qual a cor do cabelo? Se você tiver mais de um tom, por exemplo, vou fazer um ursinho e a pessoa quer um ursinho marrom. Mas aí você sabe que, por exemplo, a linha Amigurumi Soft, ela tem diversos tons de marrom. Então mostra para o cliente quais são os tons que você tem em casa, né? Lembra, busca sempre ter em casa já aqueles tons que são mais comuns, os que vão sair mais. E deixa para aqueles diferenciados, os laranjas, rosa choque, ou então, sei lá, aquelas cores mais assim extravagantes, deixa para você comprar conforme a demanda, para que você não tenha o capital imobilizado. A gente já falou sobre isso aqui no vídeo anterior. Então, quando você fecha com o seu cliente, mostra para ele, dê para ele as opções e esclareça que mesmo você dando todas essas opções para ele, que a cor pode ser um pouco diferente por conta do próprio celular mesmo, tá? Sétimo erro é menosprezar o cliente. Gente, infelizmente isso acontece e é muito chato. Eu não sei se você já ouviu aquela famosa frase dizendo assim, e hoje em dia tem muitos reels falando sobre isso, que é quando a cliente vai falar com o marido, quando a cliente vai ver, ou quando a cliente, assim que passar a quarentena, eu vou te procurar. Eu não sei quantas aqui já ouviram sobre isso. Eu já ouvi algumas vezes. Mas lembre-se, é importante que quando a cliente falar que vai falar com o marido, por mais que você ache que ela tá de caô, não é isso que ela tá querendo dizer, ela tá me enganando, tá usando a famosa desculpa, não necessariamente é isso. Lembra, o amigurumi não é uma peça baratinha, o amigurumi é uma peça de valor. Então, valorize o seu produto para que quando ela falar para o marido, ou para que quando surgir a dúvida, você consiga falar, mas ficou alguma dúvida? Você quer mudar alguma coisa no orçamento? Ou então, para que você possa aí segurar essa cliente de forma delicada e sem menosprezar. E, gente, o oitavo erro é aquele mais comum do tipo, a cliente falou que ia voltar e quando ela volta, também não vou te atender. Não vou falar com você agora, ou então demora a responder cliente, esquece de mandar os orçamentos. Por favor, não cometa mais esse erro. A partir de hoje, esses 8 erros, que no final acabaram sendo quase 10, você não pode cometer mais, porque eu quero que você venda muito, que você venda mais do que você já vende. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui pra mim qual desses erros aí você já cometeu e compartilha com um amigo que você vai gostar bastante. E, gente, para quem quer saber cada vez mais, tem um grupo no Facebook, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde você pode clicar lá e ir participar da comunidade mais seleta, onde nós criamos amigurumis que são totalmente livres, amigurumis sem amarras. Até breve, eu te vejo aqui logo, logo.